Olá, queridos, aqui é a professora Paula Porto. Hoje nós vamos tratar do Decreto Federal 7.892 de 2013. Eu espero ter o prazer de conduzir vocês na leitura e no estudo desse decreto. O decreto, esse Decreto Federal 7.892 de 2013, ele regulamenta o sistema de registro de preços. O que é esse sistema? Muita gente confunde como sendo uma modalidade, um tipo de licitação. Na verdade, não é. É isso mesmo que a nomenclatura diz. Ele é um sistema que ele foi previsto lá na 8666 de 1993, o Estatuto Geral de Licitações e Contratos. Ele está lá no artigo 15 da Lei 8666. E esse artigo descreve o seguinte: as compras, sempre que possíveis, deverão ser processadas através do sistema de registro de preços. Conforme a gente está depreendendo dali, ele não está no artigo 23, não está nas modalidades nem nos tipos de licitação. Ele tem um artigo à parte que trata desse sistema de registro de preços. E lá, continuando, o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, e aí que entra o decreto 7.892, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Inciso 1º, seleção feita mediante concorrência. Inicialmente, a gente tem que lembrar que nós estamos tratando da 8666 de 93. Nesse período, ainda não tinha sido vislumbrada a modalidade pregão. Então, nesse caso, a lei, ela definiu que a seleção, quando da utilização do sistema de registro de preços, seria feita por concorrência. Posteriormente, com o advento da Lei 10.520 de 2002, que é a que regulamenta o pregão, a lei, né, que estabelece a modalidade pregão, ela também é utilizado, o sistema de registro de preço também poderá ser utilizado para os casos de concorrência e pregão. Inciso 2º, estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados, que a gente vai ver que nesse sistema, depois da regulamentação do decreto, nessa modalidade de licitação procedida por esse sistema, vai ser extraída uma ata, que é a ata onde será feito o controle dos valores que serão registrados. Inciso 3º, validade do registro não superior a 1 ano. Ou seja, essa ata que vai ser extraída nessa modalidade utilizada, quando for utilizado esse sistema, essa ata não pode ter vigência superior a 1 ano. Ou seja, a ata, se ela tiver validade máxima de 1 ano, ela não admite prorrogações. Existem muitas questões de concurso que dizem que a ata de registro de preços não admite prorrogações. Isso não é verdade, ela admite. Por exemplo, se a gente fez uma ata por 6 meses, ela admite uma prorrogação de 6 meses. Por quê? Porque o prazo máximo de validade do registro, daqueles preços que forem registrados, é de 12 meses. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Isso é muito importante. Por quê? Ata é diferente de contrato. A ata que é extraída no registro de preços, ela pode vir a ser base de um contrato assinado futuramente. O que acontece ali na ata registrada? Aqueles preços, naqueles itens, nos materiais, no serviço, que for registrado ali, eles são para eventual e futura contratação. Não obriga que a administração, por exemplo, nós compramos camisas, nós fazemos uma ata de registro de preços com validade de 12 meses para aquisição de 100 camisas, polo, vermelha, inscrita Sejures, digamos que nós sejamos uma administração pública, né, um órgão da administração pública. Aqueles 100 itens, aquelas 100 camisas ali, não obriga que a administração faça a contratação.
é apenas um mero registro formal de preços, mas é assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições, ou seja, já que tem um registro de preços ali, desde que não for comprovada uma economicidade numa nova contratação, é obrigatório que seja feita a contratação com eles, mas não é obrigatório que naquele registro sejam adquiridas. A gente vai poder ver isso melhor, vislumbrar isso mais facilmente na leitura do decreto. Eu estou tentando mostrar para vocês só como iniciou esse procedimento pelo registro de preços. Então, vamos lá. A gente já fez a leitura do artigo 15 da 8666, agora a gente vai passar a leitura do decreto. Artigo 1º. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuada pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste decreto. Vale lembrar que esse decreto é um decreto federal, né? As outras esferas da administração, elas também podem emitir decretos, né, regulamentando nas suas esferas o procedimento de registro de preços, ou seja, pode ser feito um decreto municipal regulamentando no município X como que vai ser procedido as licitações que se utilizarem do sistema de registro de preços. Esse caso, o nosso estudo, a gente está conduzindo de acordo com o decreto 7.892 de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços no âmbito da União. Isso. Artigo 2º. Para os efeitos deste decreto, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1º, Sistema de Registro de Preços. Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Então, para afirmar o que eu falei para vocês lá no início, o sistema de registro de preços, ele não é uma modalidade, ele não é um tipo de licitação, ele não é isso. Ele é um conjunto de procedimentos que vai registrar formalmente preços relativos a serviços e bens para contratações futuras. Inciso 2º, ata de registro de preços, documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registrem os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. Segue o rito normal da licitação. A licitação, ela é convocada por um edital, que é o ato convocatório de todo o certame licitatório. O edital, ele traz disposições, ele traz especificações, ele traz regulamentação, tudo isso que tem que ser apresentado na data da sessão. Na data da sessão, os interessados no certame licitatório, eles apresentam propostas. Olha só, você me apresentou, a administração pública me apresentou um edital. Nesse edital, para esse edital, eu proponho esse valor. A proposta, ela também tem que estar de acordo com as especificações do edital. É até essa paridade, né? É até um critério mesmo de avaliação de quem está conduzindo a licitação. E aí, do edital, da proposta, depois do decorrer da licitação, é extraído uma ata de registro de preços. Esse documento, ele é vinculativo e obrigacional no sentido de que o que for registrado ali vai ter que ser praticado. Não é na questão da obrigatoriedade como num contrato, que a gente já vai começar a execução do objeto, não é isso. Dentro desses procedimentos que foram realizados, esse documento ele vai registrar valores que vinculam aquela especificação, o objeto, os fornecedores, os preços, tudo aquilo ali que ficou consignado de acordo com o edital e a proposta da licitação. Inciso 3º, órgão gerenciador. Órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrentes.
Quem é o órgão gerenciador nesse caso? É aquele que vai conduzir a licitação desde o começo, né? A gente vai ver depois que tem uma participação também, mas inicialmente o órgão gerenciador é isso mesmo, é quem vai fazer o gerenciamento da licitação e da ata que for resultante dessa licitação. Por exemplo, as quantidades que forem utilizadas, as possíveis adesões, que a gente vai ver isso futuramente no decorrer do decreto. O gerenciador ele vai participar mesmo nessa organização e nesse gerenciamento do registro de preços. O inciso 4º, ele traz o órgão participante, que é o órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do sistema de registro de preços e integra a ata de registro de preços. Procedimentos iniciais em que sentido? Eu expliquei para vocês que o órgão gerenciador, ele vai organizar a licitação desde o começo e vai proceder a todos os atos da licitação. Por exemplo, a assessoria jurídica do órgão gerenciador é quem vai fazer a análise do edital. A gente sabe que a análise do edital é um documento importante, inclusive a 8666 prevê a obrigatoriedade de que as minutas dos editais, contratos e documentos congêneres sejam analisadas pela assessoria jurídica. Então, quem faz essa análise? A assessoria jurídica do órgão gerenciador. A gente viu também que lá no final do procedimento vai ser extraída uma ata que vai registrar os valores, os fornecedores, todo esse objeto da licitação. Quem vai fazer o controle dessa ata? O órgão gerenciador. A gente viu também que existe o participante, órgãos participantes nessa definição do decreto. E aí, quem seriam os participantes? Um exemplo. O órgão 1 decide fazer uma licitação. Ele vai lá consultar o órgão participante, se ele quer ser um outro órgão da administração, se ele quer ser participante nessa ata. Ele aceitando, o que ele vai fazer? Ele vai participar dos procedimentos iniciais. Quais são aqueles procedimentos? Voltando ao exemplo das camisas. Olha, o órgão 1 ele quer registrar 100 camisas, mas o órgão 2 quer registrar 20. Então, ele vai ser participante nessa ata, nesse quantitativo que ele tem interesse. E lá no final, ele vai integrar a ata de registro de preços como participante. E a gente vai ver lá no futuro por que essa nomenclatura tem essa importância. E aí eu vou chamar a atenção vocês a retornar a essa definição. O inciso 5º, órgão não participante. Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. Então, a gente viu 3 participantes nessa ata. O órgão gerenciador, o órgão participante e o órgão não participante. O órgão gerenciador é aquele que vai conduzir e gerenciar a ata de registro de preços ao final. Ele conduz a modalidade que vai ser utilizada para a licitação e ele faz o controle da ata de registro de preços ao final. O órgão participante é aquele que no começo do procedimento, do processo licitatório, ele fala, quero participar dessa ata, preciso de X quantidades. Ele está no processo desde o procedimento inicial. O procedimento, a sessão, a escolha vai ser efetivada pelo órgão gerenciador e ele integra a ata como participante naquelas quantidades que ele solicitou lá no início. E o órgão não participante é aquele que não conduziu a licitação, não participou dos procedimentos iniciais, mas no final teve conhecimento da ata. E aí, no decorrer do decreto, a gente vai ver que existe a possibilidade de um órgão não participante aderir àqueles itens, seja serviço, seja objeto, uma aquisição, uma contratação, ele vai aderir por aquele preço registrado na ata. Então, voltando ao decreto. O inciso 6º, ele indica compra nacional, compra ou contratação de bens e serviços em que o órgão gerenciador conduz o procedimento para registro de preços destinado à execução descentralizada de programa ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes federados beneficiados. Inciso 7º, órgão participante de compra nacional, órgão ou entidade da administração pública
que, em razão de participação em programa ou projeto federal, é contemplado no registro de preços independente de manifestação formal. Muito importante, por quê? Lá na primeira definição, a gente viu que o órgão participante, ele participa, ele está ali, né, até é redundante isso, mas o participante, ele participa dos procedimentos iniciais. Quando a gente vai para a definição de órgão participante de compra nacional, o decreto, ele fixa que ele vai ser participante independente de manifestação formal. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente fixar para as nossas questões. O artigo 3º. O sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Quando pelas características do bem ou serviço houver necessidade de contratação frequentes. Inciso 2º. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Importante, porque a lei traz empreitado, empreitada global, o registro de preços, a definição do 8666, né? O registro de preços, ele vai ser utilizado quando esses serviços forem realizados por regime de tarefa. Muito importante a gente grifar isso. Inciso 3º. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo. Inciso 4º. Quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. De ordem prática, o inciso 4º ele traz a definição mais utilizada para o registro de preço. A gente vai registrar porque eu não sei quanto eu vou precisar para o ano todo. Então, eu vou fazer um registro, por exemplo, às vezes pega o quantitativo do ano anterior, isso de ordem prática, tá? Pega o quantitativo do ano anterior, faz o registro, porque não tem como quantificar. Então, assim, esse inciso 4º é o que mais, na prática, é o que mais é utilizado, né? As entregas parceladas também, necessidade de contratações frequentes, por exemplo, medicamentos. Muita gente se utiliza do registro de preços para fazer um registro de preços para medicamento, porque frequentemente você vai ter que estar ali comprando, abastecendo uma farmácia básica do município, de uma unidade de saúde do município, entendeu? Então, assim, importante nesse artigo a gente frisar bem as hipóteses que são utilizados, né, que podem ser utilizadas o procedimento pelo registro de preços. Artigo 4º. Fica instituído o procedimento de intenção de registro de preços a ser operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais, SIASG, que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos previstos nos incisos 2º e 5º do caput do artigo 5º e dos atos previstos no inciso 2º e caput do artigo 6º. Como eu já falei para vocês, a 8666 ela previu a possibilidade de utilização do sistema de registro de preço quando for utilizada a modalidade de concorrência pública. Com o advento da Lei 10.520 de 2002, estabeleceu-se a modalidade pregão para compras e contratações de serviços comuns. Então, o sistema, isso é muito importante a gente gravar mesmo. O sistema de registro de preços ele vai ser utilizado nos casos de concorrência pública e pregão. Por que eu estou falando isso? O decreto anterior a esse, que regulamentava o pregão, ele não tinha essa IRP, essa que a gente chama de intenção de registro de preços. Essa intenção de registro de preços é uma ferramenta que é utilizada no Comprasnet, que é a plataforma de compras governamentais, a plataforma oficial de compras governamentais, utilizadas para a realização de pregão eletrônico, por exemplo. Então, o decreto 3931, que era o decreto anterior a esse, ele não tinha previsto essa intenção de registro de preços. O que é a intenção de registro de preço? O órgão, ele
manifesta a intenção de fazer um pregão eletrônico, por exemplo, utilizando o sistema de registro de preços. Nisso, ele dispara no módulo específico lá no Comprasnet, né, que é a plataforma utilizada, ele dispara que ele vai fazer um registro de preços. Ele tem uma intenção, é esse mesmo nome, uma intenção de registro de preços. Nisso, outros órgãos podem, né, nesse meio aí, nesse procedimento inicial, como a gente já viu lá no começo do decreto, dizer que também quer participar, entendeu? Podem também, esse procedimento, ele pode também ser descartado por inviabilidade operacional do órgão que está fazendo, enfim, coisas de ordem prática mesmo ali do funcionamento do dia a dia da administração pública. Porém, o decreto trouxe essa novidade, né, e a gente tem que estudar para um caso de cair na prova. A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada de forma justificada pelo órgão gerenciador. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Às vezes o órgão gerenciador está lá, ele bota a intenção de registro de preços, né? Por quê? Para ele divulgar a licitação posteriormente, obrigatoriamente, ele tem que ter uma numeração de intenção de registro de preços inicial, e aí ele pode não ter mesmo viabilidade técnica para pegar todas aquelas informações e tal, e aí ele justifica e não mantém a intenção de registro de preços. Ela existe, ela vai ser, né, registrada, porém ela vai ser utilizada justificadamente só para o pregão mesmo em si no final, depois de ele ter colocado os itens que ele vai querer adquirir, ou o serviço que ele vai querer contratar, enfim. Ele pode dispensar isso desde que justificadamente lá no sistema. Parágrafo 2º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editará norma complementar para regulamentar o disposto neste artigo. Parágrafo 3º. Caberá ao órgão gerenciador da IRP, inciso 1º, estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP em conformidade com sua capacidade de gerenciamento. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Se ele decidir manter a IRP, né, se o órgão gerenciador decidir manter, ele estabelece lá o número máximo de participantes dessa ata. Ele vai fazer mesmo, às vezes, de órgão gerenciador dentro da sua capacidade ali, de organização, de gerenciamento, de controle posterior do registro de preços. Inciso 2º, aceitar ou recusar justificadamente os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens. Porque a IRP, o órgão gerenciador que está fazendo ali os procedimentos iniciais da IRP, e aí chega um participante que quer participar desses documentos, desses procedimentos iniciais, por exemplo, o gerenciador ele diz que precisa de camisas vermelhas, voltamos ao exemplo. E aí vem o outro órgão, o órgão B, e ele fala que ele quer 2 camisas verdes. Foge ali do objeto que ele está prevendo ali inicialmente. Então, nisso, o gerenciador ele tem essa capacidade, de acordo com o decreto, de recusar essa proposta de intenção de registro de preços, porque o decreto previu que ele pode ter essa prerrogativa. O inciso 3º diz que caberá ao órgão gerenciador também deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da IRP. Parágrafo 4º. Os procedimentos constantes nos incisos 2º e 3º do parágrafo 3º serão efetivados antes da elaboração de edital e de seus anexos. Por quê? O edital, a gente já viu que numa concorrência pública, ele tem o seu projeto básico, o projeto executivo, o seu cronograma, seu memorial. No pregão, o edital ele vem acompanhado do seu termo de referência. Esses documentos são importantes, né, inclusive para a formalização da proposta dos possíveis interessados. Então, eles têm que estar, inclusive, com a indicação de quem são os órgãos participantes. Até mesmo para eles se prepararem para fazerem essa proposta, o edital, o ato convocatório e seus anexos, ele tem que estar completo, favorecendo, né, possibilitando que os interessados possam corresponder ao que foi solicitado no ato convocatório. Parágrafo 5º.
para receber informações a respeito das IRPs disponíveis no portal de compras do Governo Federal, os órgãos e entidades integrantes do SISG se cadastrarão no módulo IRP e inserirão a linha de fornecimento de serviços de seu interesse. Parágrafo 6º. É facultado aos órgãos e entidades integrantes do SISG, antes de iniciar um processo licitatório, consultar IRPs em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação. O site que traz o que fala nesse artigo, é bom a gente dar uma olhada até para poder fixar, né? É o Compras Governamentais, que é o que a gente chama de Comprasnet, a plataforma, né, eletrônica de compras. Eu trouxe aqui para ajudar a facilitar, né, para a gente vislumbrar direitinho, a tela do CIASG, da intenção de registro de preços, né? Ali a gente vai botar a modalidade de licitação, eu dei o exemplo para vocês no pregão eletrônico, né? O tipo, que como é pregão, menor preço, a data provável da licitação, o prazo estimado de validade da ata, que é o máximo de 12 meses, e o objeto. Lá a gente coloca os itens, a gente divulga a IRP e disponibiliza para a inclusão do aviso naqueles casos que ela for dispensada, como eu informei para vocês. Ele disparou essa intenção de registro de preços, os possíveis interessados vão passar dentro do sistema, né, o interesse na participação dessa ata. Até indicando os quantitativos que eles vão precisar, de acordo com aqueles objetos que forem descritos na IRP, entendeu? E aí, dentro ali, os possíveis interessados, depois de divulgada a IRP, vão indicar. Ah, quero tanto, não quero tanto, nesse caso de ser mantida a IRP. Se não for mantida, o que vai acontecer? Disponibiliza a inclusão do aviso, mas ela é dispensada justificadamente, conforme o próprio decreto já explicou para a gente. Das competências do órgão gerenciador. A gente já viu que o órgão gerenciador é aquele que vai proceder à licitação na sua modalidade até o controle e gerenciamento da ata de registro de preços resultantes da licitação na modalidade concorrência pública ou pregão. Artigo 5º. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preços. E ainda o seguinte, inciso 1º, registrar sua intenção de registro de preços no portal de compras do Governo Federal. Inciso 2º, consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização. Aquilo, o órgão gerenciador, ele pega as informações de possíveis participantes na IRP e ele tem que consolidar essas informações, como eu falei com vocês, no projeto básico, no caso da concorrência pública, e no termo de referência nos pregões, consolidando aqueles quantitativos que foram informados na IRP. Inciso 3º, promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório. Inciso 4º, realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafos 2º e 3º do artigo 6º deste decreto. E aí, o órgão gerenciador, ele indicou a necessidade dele, a necessidade individual dele. E aí vieram outros órgãos que tomaram conhecimento daquele registro de preços e falaram, ó, quero X quantidades, quero X mais 2, X vezes 2. Os órgãos que, né, pretensos participantes indicaram suas quantidades também. O órgão gerenciador, ele consolida aquelas informações e, como nós já vimos, o sistema de registro de preços, ele tem que ser precedido de ampla pesquisa de mercado, ele pega essa quantidade final e realiza a pesquisa de mercado. E é essa pesquisa que vai identificar o valor estimado da licitação. Então, se uma IRP, além dos quantitativos individuais do órgão gerenciador, também tiver a adesão inicial, né, dos órgãos participantes da ata, o órgão gerenciador, ele vai fazer a pesquisa de mercado nesse quantitativo total. Isso é até bom, né? Porque, assim, se a gente pensar no ganho em escala,
quanto mais, né, o preço tende a reduzir. Isso é uma questão bacana, mas vai muito da viabilidade técnica do órgão gerenciador. Inciso 5º, confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termos de referência ou projeto básico. E aí? Ele pegou aquele quantitativo lá que foi indicado pelos participantes lá na IRP. Ele consolidou tudo. Nisso, ele extraiu, né, ele fez um novo termo de referência, ele fez um novo projeto básico. Daquelas informações, ele tem que consultar aqueles participantes que indicaram lá, aqueles quantitativos iniciais, se eles estão em concordância com aquelas especificações e o objeto final. Inciso 6º, realizar o procedimento licitatório. Aí acabou a participação dos participantes, né, nesse início. Todo procedimento licitatório é realizado pelo órgão gerenciador, inclusive a análise da minuta de edital, a análise dos preços e da regularidade pelo controle interno, tudo ali no órgão gerenciador. Isso fica na esfera do órgão gerenciador. Gerenciar a ata de registro de preços, o órgão ele fez a concorrência pública, ou ele fez a licitação na modalidade pregão, né? Tem a ata da sessão pública, que é aquela ata dos presentes, que participou a empresa A, B e C, entregou documento envelope A, envelope B, aquela ata da sessão pública permanece. Só que é extraída uma ata de registro de preços, e essa ata de registro de preços, quem faz esse gerenciamento desses preços registrados é o órgão gerenciador. Vamos lá, voltando. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. A gente vai ver futuramente, posteriormente, que os preços ali registrados, eles podem sofrer renegociações depois por variações de mercado, tanto a mais quanto a menos. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infração no procedimento licitatório. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços. Porque a gente já viu que a ata de registro de preços, ela embora não seja obrigatório que vá contratar toda aquela quantidade que está lá, mas ele vincula ao fornecedor a obrigatoriedade de manter aqueles preços que foram registrados. Então, se ele descumprir, o órgão gerenciador vai lá e aplica uma penalidade nele. Ou ainda do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações. Só para finalizar aqui, nesse inciso 10 aqui, a gente já viu que a ata de registro de preços, ela pode se valer, né, de inicial para a formalização de contratos, né? Esses contratos, eles vão ser assinados pelo gerenciador e pelos participantes. O cumprimento das obrigações contratuais do órgão gerenciador é ele que controla, é ele que aplica a penalidade no caso de descumprimento. Agora, os órgãos participantes que venham assinar contratos provenientes dessa ata, os contratos eles são fiscalizados e acompanhados pelos participantes. O gerenciador, no caso dos contratos, não aplica penalidade, porque o próprio decreto prevê que é em relação às suas próprias contratações. Inciso 11. Autorizar excepcional e justificadamente a prorrogação do prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 22 deste decreto, respeitado o prazo de vigência da ata quando solicitada pelo órgão não participante. Só para finalizar agora, parágrafo 1º. A ata de registro de preços disponibilizada no portal de compras do Governo Federal poderá ser assinada por certificação digital. A ata extraída, as pessoas, né, que forem designadas no órgão para o acompanhamento no Comprasnet, ela não precisa assinar a ata. Existe uma certificação digital que é a assinatura dessas atas e elas têm valor, né, para os outros órgãos que forem se utilizar dela. Parágrafo 2º. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes, para a execução das atividades previstas nos incisos 3º, 4º e 6º do caput.
Voltando lá, o inciso 3º fala que é para promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório, realizar pesquisa de mercado para identificação do valor e realizar o procedimento licitatório. O órgão gerenciador, no caso de alguma inviabilidade, ele pode solicitar que os órgãos participantes auxiliem tecnicamente a execução dessas atividades. Bom, a gente vai terminar esse bloco e no próximo a gente continua nas competências do órgão participante.